Arrependimento, a porta do perdão. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5, versos 29 a 32. Estamos no processo de examinar a ação recíproca entre a mensagem do Evangelho pregada por Pedro e os apóstolos e as autoridades que rejeitaram essa mensagem. Isso não só nos dá uma descrição do que era a mensagem, mas nos mostra por que ela foi rejeitada. Aqui está diante de nós, apresentada de maneira pictórica e, portanto, fácil para dela nos lembrarmos. Vimos que os homens e as mulheres rejeitam a mensagem do Evangelho porque ignoram totalmente o caráter do Salvador. Além disso, eles não enxergam a sua necessidade de perdão. Isso nos leva ao assunto que nos cabe considerar, que é a mensagem concernente ao arrependimento. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. A necessidade de arrependimento é outro postulado fundamental da fé cristã e é também uma das verdades que as pessoas mais repelem. O ensino sobre o arrependimento enfurece de vez as pessoas atualmente, como enfureceu estes governantes em Jerusalém. Não há nenhuma diferença nestes aspectos entre os séculos I e XX. O fato de que a mensagem de arrependimento é considerada como um grande insulto é mais uma prova dessa fatal justiça própria, que é sempre o maior empecilho para a aceitação da mensagem do Evangelho. A rejeição do Evangelho por causa da justiça própria é o aterrador fato de que é posto diante de nós aqui neste quadro descritivo de Atos capítulo 5. Passemos então à necessidade de arrependimento. Que é que a mensagem do Evangelho nos diz? Primeiramente, diz ela que o arrependimento vem primeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Então talvez alguém pergunte: por que em sua exposição anterior você falou sobre o perdão e só agora está tratando do arrependimento? Por uma só razão, para mostrar a necessidade das pessoas. Mas agora estamos examinando a maneira pela qual os homens e as mulheres podem ser admitidos à provisão que Deus fez para essa necessidade. A necessidade é de perdão, porém a porta é o arrependimento. Por isso devo salientar que o arrependimento sempre vem primeiro. Digo e reitero que nada mostra mais claramente o antagonismo do coração natural, não regenerado, ao Evangelho de Cristo, nosso Senhor, do que essa instintiva aversão pelo ensino concernente à necessidade de arrependimento. Pois bem, há muitos motivos para essa antipatia pelo ensino sobre a necessidade de arrependimento. Primeiro, existe a atmosfera do pensamento atual. O mundo senta-se e critica os outros. Os erros sempre são causados porque alguma outra pessoa falhou. Os problemas nacionais e internacionais sempre ocorrem por culpa do governo, não importa qual partido esteja no poder. Sentamos-nos e julgamos os partidos políticos e dizemos que há muito pouca diferença entre eles. Todos eles erram, dizemos nós, ao passo que, por sua vez, cada um alega que só ele está certo. Os líderes de cada partido político dizem que tudo iria bem se tão somente o povo tivesse sensibilidade para ver o que eles veem e para fazer o que eles dizem que seja feito. Isso tudo se baseia numa inata autoconfiança e justiça própria. A política medra na autoconfiança. Os políticos nunca cometem erros, nunca quebram as suas promessas. Pode explicar tudo. Todos eles estão fazendo isso no presente. Mas todos nós somos assim. Os políticos são meramente homens e mulheres comuns, que acontece que estão ocupando lugares onde conseguem publicidade e têm algum controle sobre as fontes de poder.
o mesmo Espírito atua na totalidade da raça humana. Haveria coisa mais difícil do que admitir que estamos errados? Estamos dispostos a dizer que, da próxima vez, vamos fazer algo diferente, mas há uma grande diferença entre dizer isso e admitir que desta vez erramos. Todos nós somos peritos em racionalizar os nossos pecados. Sempre arranjamos uma explicação, isto é, para nós, não para os outros. Condenamos os pecados das outras pessoas, porém, dos nossos sempre dizemos: se as pessoas tão somente soubessem da história completa, não nos culpariam. Faremos qualquer coisa antes de admitir que cometemos algum erro. Isso faz parte da nossa natureza, em consequência da queda. E é uma das marcas da maneira de ver não cristã atualmente. Mas lamento dizer que neste século que permitiu que essa mentalidade entrasse na igreja cristã, toda esta pregação moderna sobre o fato de que Deus é amor é uma indicação da mesma atitude e do mesmo espírito. Hoje nos dizem que os velhos sermões que pregavam a lei, falavam sobre a convicção de pecado e chamavam o povo ao arrependimento eram todos errôneos, porque eram legalistas. O que se diz é que, desafortunadamente, os pregadores foram mal conduzidos por aquele homem. Paulo, que, tendo o cérebro legalista de fariseu, tinha inserido todo este legalismo, esse farisaísmo, no singelo e deleitável evangelho de Jesus, que simplesmente dizia a todo mundo que Deus é amor. Por isso dizem que nós devemos retornar à mensagem de Jesus. Devemos livrar-nos de toda a nossa teologia, de toda a nossa argumentação e de toda a nossa doutrina. Tudo isso é desnecessário. O que cabe à pregação é dizer ao povo que Deus é amor. Não importa o que as pessoas são, o que foram, o que fizeram e o que venham a fazer, Deus as ama. Ninguém jamais será punido. Não há lei, não há retribuição, não há inferno. Portanto, continua o argumento. Não devemos chamar as pessoas a se arrependerem para que possam ser perdoadas, porque Deus já as perdoou, seja o que for que elas tenham feito. Ele não seria Deus se não fizesse isso, pois Deus é só amor. Não falem, pois em retidão, justiça, lei, castigo e condenação, tudo isso é errôneo. Amor. Os dignitários da igreja nos dizem que precisamos de um cristianismo sem religião. Um deles escreveu um livro no qual afirma que, se você realmente quer encontrar Deus, não vá aos locais de culto. Diz ele que encontrou mais de Deus nos bordéis e nos bares da Algéria do que jamais encontrara na igreja. Bondade, amor uns pelos outros. Isso, dizem, é a mensagem. Tudo isso nada é mais do que um modo muito esperto, moderno, sofisticado e filosófico de falar. Nada de arrependimento. Mas para eu ser bastante justo, essa falta de ensino sobre o arrependimento às vezes se vê até entre o povo evangélico, na pregação evangelística. Conheço muitos evangelistas que dizem em seus sermões e em seus escritos que você não tem por que se preocupar com arrependimento. O que você deve fazer é vir a Jesus e tomá-lo como seu salvador pessoal. O arrependimento virá depois. Você não precisa incomodar-se com isso a princípio. Isso também é outra manifestação desta antipatia que há no coração humano por toda esta noção de arrependimento. Entretanto, segundo o ensino bíblico, o arrependimento sempre vem primeiro. Como os apóstolos dizem aqui, Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E se você for à sua Bíblia, verá que esse é o seu ensino invariável. Aquela grande linha de profetas que Deus levantou em Israel sempre pregou uma mensagem de arrependimento. Eles diziam: todos os seus problemas se devem às suas más relações com Deus. Vocês precisam ser convertidos. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 18, versos 31 e 32. Depois, passando ao Novo Testamento, se vê a mesma mensagem. No Novo Testamento, o primeiro pregador é João, filho de Zacarias, conhecemos-lo como João Batista. Depois do tempo de Malaquias, houve um grande silêncio durante 400 anos, período em que não houve nenhuma palavra da parte do Senhor. Mas então, de súbito, João apareceu. Lemos: e no ano 15 do império de Tibério, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, veio no deserto a palavra de Deus a João. Lucas 3, versos 1 e 2. Que palavra veio a João? Que pregou ele?
foi o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados ou para a remissão dos pecados. Lucas 3, verso 3. Não se pode ter a remissão dos pecados sem o batismo de arrependimento. A primeira mensagem do primeiro pregador no Novo Testamento é a mensagem sobre arrependimento. E se vocês continuarem lendo e passarem ao ministério do nosso Senhor, que é o segundo pregador a aparecer diante de nós nos 4 evangelhos, constatarão exatamente o mesmo ensino. Este é exposto em muitos lugares. Lá está, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1, versos 14 e 15. Observem a prioridade, a ordem na qual o nosso Senhor colocou estas coisas no início do seu ministério. Mas no fim do seu ministério vê-se a mesma mensagem. Após a sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos no cenáculo e lemos: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, versos 45 a 47. Portanto, os apóstolos estavam simplesmente obedecendo a ordem do nosso Senhor quando punham o arrependimento antes da remissão do pecado. A ordem é sempre essa. Quando chegamos à igreja propriamente dita e ao grande batismo com o Espírito no dia de Pentecoste e ao sermão que Pedro dirigiu ao povo de Jerusalém, é isto que lemos: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Temos aí a primeira grande pregação sobre os auspícios da igreja, e os ouvintes se comoveram, convencidos pelo Espírito, e agora, pela primeira vez, é feita a pergunta: que faremos, varões e irmãos? Atos 2, verso 37. Então Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, verso 38. E o apóstolo Paulo pregava a mesma mensagem. Lá estava ele, certa tarde, na famosa cidade de Atenas, a meca de todos os filósofos, no quartel-general de todas as escolas de filosofia. Lá estava Paulo entre eles, diante do conselho do Areópago, na colina de Marte. Ele tinha todo o conhecimento sobre a cultura, as habilidades e as filosofias deles. E o que foi que eles pregou? Pregou sobre Deus, porém levou o seu ensino até certo ponto, e disse: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Atos 17, verso 29. Ali estavam estes grandes filósofos adorando ídolos, coisas feitas de pedras e de metais preciosos. O lugar estava numa confusão de diferentes templos e altares. Mas Paulo disse: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado o dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos 17, versos 30 e 31. Depois, mais adiante em Atos, vocês veem Paulo despedir-se dos anciãos da igreja de Éfeso. E lhes diz que não vão vê-lo novamente, e lhes lembra a mensagem que sempre lhes tinha pregado. Diz ele: vós conheceis a minha história. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja. Deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como aos gregos, testificando o quê? A conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ou o arrependimento para com Deus e a fé para com nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, versos 18 a 21. Esta é a mensagem em todo o Novo Testamento. Eis, pois, a questão com que nos defrontamos. Porque o arrependimento tem esta prioridade? Porque devemos começar por ele, quando o mundo o odeia e instintivamente se rebela contra ele, rejeitou-o e o considera ultrajante? Porque o arrependimento é um absoluto essencial?
E se vocês conhecem a mensagem da Bíblia, não haverá nenhuma dificuldade quanto a responder a essa pergunta. O arrependimento é essencial à salvação. Não há salvação sem ele. Não adianta dizer, você pode vir a Cristo agora e arrepender-se mais tarde. Não pode. O nosso Senhor mesmo afirma que o arrependimento leva à remissão dos pecados. Lucas 24, verso 47. Mas, por que o arrependimento é essencial? Aqui está uma resposta. Porque Deus enviou esta grande salvação ao mundo? Porque o Filho de Deus veio e viveu, morreu e ressuscitou? Qual é o objetivo da salvação? E a resposta é que não é só para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. O povo tem essa impressão e, naturalmente, isso está incluído, porém, certamente não é esse o objetivo supremo. Não é nem o principal objetivo. Não. O objetivo supremo da salvação é libertar-nos dos nossos pecados, o qual se deu a si mesmo por nós, diz Paulo a Tito, para nos remir, isto é, libertar de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2, verso 14. O principal objetivo da salvação é a produção de uma nova raça de pessoas, o povo de Deus, um novo reino, o reino da luz, o reino da glória, o reino de Deus e do seu amado Filho. Em Marcos capítulo 1, nos é dado um sumário da pregação do nosso Senhor. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, verso 15. É um reino de justiça, um reino de santidade. Este é o objetivo da vinda do nosso Senhor a este mundo. E só isso já é uma resposta suficiente à questão sobre por que o arrependimento é necessário. Contudo, há outras respostas. O que você quer dizer quando diz que Cristo é o seu Salvador? Como ele salva? De que ele salva? Todas estas coisas encaixam, não encaixam? Se você diz que precisa de um Salvador, só pode ser porque você compreende que a vida que você tem vivido é errada e pecaminosa, que merece o juízo e a punição de Deus e do inferno. O que é que você quer dizer com o Salvador, se não quer dizer que ele o salva das consequências das suas más ações? Entretanto, se você compreende que é por isso que precisa da salvação, então você precisa ter uma nova ideia da sua vida passada e das suas ações passadas, e isso é arrependimento. E assim você pode dizer, eu me arrependo, sem nenhum significado, como uma espécie de encantamento, e receio que muitos têm feito isso, ou se você crê realmente em Cristo como Salvador, com todo o conteúdo do ensino do Evangelho, então você pode usar estas palavras numa admissão de que as suas ações eram mais e de que você é um pecador culpado. É, pois, impossível a pessoa crer verdadeiramente em Cristo como Salvador sem se arrepender. Ou, para dizê-lo de outro modo, o objetivo daquela morte na cruz foi reconciliar-nos com Deus. É uma reconciliação pessoal. Sua morte não se limita apenas a acertar-nos com a lei. Ela nos acerta com a pessoa. E porque entramos numa relação pessoal e porque Deus é quem é, porque, como diz João, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 1 João 1, verso 5. Temos que compreender desde logo que para termos esta relação, esta comunhão e este companheirismo com Deus, temos que ser como Ele. Vemos que temos que ser justos, que não há comunhão entre luz e trevas, que isso é impossível e, portanto, temos que ser libertados de tudo o que é errado e mal. Isso é arrependimento. Assim, conforme vemos tão claramente aqui em Atos, a primeira parte da mensagem do Evangelho é o chamado ao arrependimento. Mas que é que este arrependimento inclui? Qual é a sua conotação? E aqui também não há dificuldade. As próprias palavras explicam o sentido do Novo Testamento. A palavra inglesa e portuguesa arrepender-se vem de uma palavra latina que significa pensar de novo, repensar. E este é o primeiro chamamento feito pelo Evangelho para que os homens e as mulheres pensem, reflitam. Livremos-nos da noção de que o cristianismo é uma espécie de histórias piegas, uma espécie de anódino, de paliativo, o ópio do povo, que paralisa o raciocínio e votaliza, tornando-se uma condição psicológica ou mesmo psíquica, na qual paramos de fazer uso da nossa inteligência e vivemos na esfera dos sentimentos subjetivos. É justamente o oposto.
Permita que eu diga mais uma vez, se a pregação do Evangelho não faz você pensar, e pensar como nunca você pensou antes em toda a sua vida, é uma péssima pregação. A tragédia do mundo é que ele não pensa. Com todo o devido respeito aos políticos, eles não provocam muito pensamento. Eles apelam para outras coisas em nós. Seus discursos são subornos de uma forma e de outra. Eles nos elogiam, mas será que eles tentam realmente fazer com que pensemos por nós mesmos? Não. As pessoas não pensam e, em consequência, estão cometendo uma espécie de suicídio. Em tudo que fazem, são regidos por seus sentimentos e por seus preconceitos. Mas aqui está uma mensagem que nos faz parar, pensar em tudo o que vale a pena e depois repensar, arrepender-nos. O chamado arrependimento é um chamado para pensarmos em nossa vida. Antes de eu chegar à conclusão de que tudo o que eu necessito é de dinheiro, devo perguntar a mim mesmo: que sou eu? Sou uma criatura que realmente pode ser levada a ficar satisfeita com mais dinheiro e menos trabalho? Casas melhores, educação melhor, mais divertimentos, mais carros, é disso que realmente necessitamos? Bem, agora diz o Evangelho, pare e pense antes de começar a ouvir os partidos rivais argumentarem quanto a se você vai conseguir 10 ou 20 reais extras, ou seja lá a miséria que for. Eles dizem que tudo isso é tão maravilhoso, só essa diferença de alguns reais. Eles dizem que isso é o que realmente importa, e nós ficamos todos vibrando. O Evangelho diz, pare um instante, e esta é a única voz que está dizendo isso neste país atualmente. Ele pergunta, que é você? Que é um ser humano? Que é este mundo no qual estamos? Que é a vida? Qual é o objetivo de tudo isso? Pense de novo. Não aceite simplesmente o que você lê nos jornais, não e não. Os editores de jornais não estão interessados na verdade e no que é normal, porém unicamente no que é anormal e no que é sensacional. Pense. Faça a você mesmo estas perguntas fundamentais. Pense e repense. Pois se não fizer isso, você não irá a parte alguma, simplesmente continuará a ser arrastado por seus preconceitos e impulsos, por suas paixões e por seus desejos. Não, diz o Evangelho, pare e pense, que é a morte? Que há além dela? Pense em todas estas coisas e pense em Deus. Há, no entanto, um sentido mais profundo da palavra arrependimento, um sentimento que é expresso pela palavra grega para arrependimento, metanoia, que se pode traduzir por mudança da mente. É deveras maravilhoso que essas duas línguas dão-nos o pleno conteúdo do arrependimento. Sim, você tem que pensar, e tem que pensar firme e seriamente, mas não se terá arrependido meramente por ter pensado. O pensamento pode ser estéril, ou pode meramente consolidar você em seus preconceitos. Todos nós somos muito espertos para racionalizar os nossos preconceitos e dar-lhe suporte com argumentos brilhantes. Por isso, o arrependimento significa também que, tendo considerado todas as evidências, especialmente as que a Bíblia nos dá, em oposição a todas as informações que nos são fornecidas abundantemente dia após dia, nós então mudamos a nossa mente, mudamos a nossa opinião. Mas sobre o quê? Primeiramente, mudamos nossa mente, nossa opinião a respeito de Deus. O homem natural odeia Deus. Os jornais são uma esplêndida ilustração do pensamento dele. Eles sempre narram histórias contra Deus e sempre relatam as pretensões mais fantásticas de pseudocientistas, qualquer coisa que tente provar que não existe nenhum Deus. Eles sempre ridicularizam a verdade. Ouçam os especialistas em sátiras, se é que merece esse título, como zombam de Deus. Tudo isso porque, em geral, as pessoas pensam que Deus está contra elas, que ele é um monstro. Você precisa mudar de opinião sobre Deus. Você precisa enxergar que o seu pensamento sobre ele tem sido errôneo. Nós não conhecemos Deus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1, verso 18. Cristo veio por isso. Veio para revelar-nos Deus. E ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, verso 9. Porventura a ideia que vocês têm de Deus é algo como Jesus Cristo em sua humildade, em sua compaixão, em sua misericórdia e em seu amor? Ele andou fazendo bem. Atos 10, verso 38. Qual é o seu pensamento sobre Deus?
Vocês se julgam espertos porque estão sempre argumentando contra ele e dizendo: se Deus é isto, por que aquilo? Arrependimento é você mudar sua opinião sobre Deus. E depois, arrependimento é você mudar sua opinião sobre si próprio. Se Deus fizesse a humanidade pensar corretamente sobre si mesma, você não faz objeção a essa ideia de que você é apenas animal e de que tudo o que se deve fazer na vida é comer, beber e praticar sexo? É isso que nos estão ensinando, não é? É isso que gritam para nós dia após dia por todos os meios. Mas seria isso o ser humano? Em nome de Deus, pense de novo, mude sua mente. Você precisa saber que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que foi destinado a ser companheiro de Deus. O arrependimento acontece quando você chega a um correto entendimento de si próprio e da sua natureza. O arrependimento lhe diz também que pense e repense em sua vida e em sua morte. A morte seria o fim? É isso que o mundo pensa, não é? Ele não pode provar isso. Porém, se convence de que a morte é o fim, que quando você morrer estará acabado, não haverá mais nada. Não. Pense de novo. Mude sua mente. Existe a esfera invisível, eterna, espiritual, a esfera de Deus. E haverá o juízo de Deus quando cada um de nós terá que comparecer perante ele. Paulo escreve: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5, verso 10. É preciso fazer com que o mundo se lembre do juízo. O país está ficando sem lei. Todos os países estão. E não adianta tentar resolver o problema aprovando leis do parlamento. Não se consegue nada com isso. Eu concordo com aqueles que dizem que não se pode tratar do problema de capital e trabalho por meio da legislação. É evidente que não. É preciso mudar a natureza humana. O problema está no coração humano, nos dois lados da indústria. Visto que as pessoas não fazem ideia do juízo de Deus, elas acabam não tendo nenhum senso de responsabilidade. Todo homem luta confiante em si mesmo, tentando conseguir o melhor de si. Isso é uma loucura e uma tragédia, mesmo no nível político, quanto mais no nível do juízo de Deus. O mundo precisa saber que está se precipitando em direção ao juízo final. Somente a perspectiva do juízo pode torná-lo sóbrio e fazê-lo cair em si. E é dever da pregação do Evangelho dizer isso ao mundo, e não dizer que Deus ama todo mundo e que, portanto, todo mundo vai para o céu. O nosso Senhor pregou o juízo, como já vimos, essa é a única explicação da razão pela qual ele morreu. E a seguir você deve mudar de opinião sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele não é apenas homem, não apenas o pálido galileu, não apenas o carpinteiro, não um agitador político, nem um pacifista. Ele é o Senhor da glória, que veio ao mundo para salvar os homens e as mulheres, para levar sobre si os pecados deles, e sofreu o castigo desses pecados em seu corpo na cruz. Qual é o seu conceito sobre Jesus Cristo? Pense de novo antes de se desfazer dele, como simplesmente um dos filósofos ou um dos grandes homens do mundo. Pense de novo, mude de opinião, reconheça-o. Faça o que Tomé fez, caia a seus pés e diga: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. E então pense de novo em seu modo de viver. Não continue considerando a vida apenas como algo que se pode desbaratar. Considere como uma régia peregrinação, uma preparação para o céu e para a glória eterna e sempiterna. Portanto, arrependimento é pensar de novo e mudar a mente, a opinião. Mas eu quero salientar que não é só atividade mental. É preciso que você se arrependa de todo o seu coração. É preciso haver tristeza real como fruto deste pensamento. O profeta Joel pregou uma grande palavra quando se dirigiu aos seus contemporâneos, numa época muito parecida com a época em que vivemos. Disse ele: rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Joel 2, verso 13. Em certas ocasiões, todos nós estamos dispostos a rasgar as nossas vestes, não estamos? Quando sobrevém uma guerra, fazemos grandes sacrifícios e realizamos coisas maravilhosas, porém, quando acaba a guerra, retrocedemos ao ponto onde estávamos. Não houve arrependimento na última guerra.
Foi uma época terrível e estivemos perto da desgraça, mas o país nunca se arrependeu. Depois da guerra voltamos às mesmas velhas maneiras, comendo e bebendo sem pensarmos em Deus. E voltamos à mesma velha competitividade. Está tudo de volta. Por quê? Bem, só rasgamos nossas vestes. No arrependimento a pessoa completa é envolvida, o coração é envolvido. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Salmo 97, verso 10. Esse é o sinal do verdadeiro arrependimento. William Cowper escreveu: odeio os pecados que te entristeceram e do meu peito te afastaram. Verdadeiramente arrependidos, não só meditamos intelectualmente em nossos pecados e dizemos, bem, no geral vejo que eu não pensava como devia, e assim devo mudar a minha filosofia. Não, não. O arrependimento nos leva a vestir-nos com pano de saco cinza. Ele nos humilha até o pó e nos faz ver que somos estultos. Odiamos e injuriamos a nós mesmos pelo que fizemos e por nossa indescritível estultícia. O nosso coração, bem como a nossa cabeça, a personalidade completa está envolvida no arrependimento. E nem mesmo isso termina o arrependimento. Pensamos de novo, mudamos a mente e sentimos tristeza pelo que temos sido e feito. Mas o próximo passo é que nós reconhecemos isso e aí está a dificuldade. Todavia, quando vemos a profundidade do nosso pecado, não temos dificuldade em reconhecê-lo. Corremos para Deus e dizemos, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal. Salmo 51, verso 4. Como publicano da parábola do nosso Senhor, dizemos, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, verso 13. É isso. Confessamos o nosso pecado a Deus, deixamos de preocupar-nos com a nossa reputação pessoal. Dizemos, sou um tolo. Que valor há em comparar-nos e contrastar-nos uns com os outros? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Procedi loucamente como Saul, o primeiro rei de Israel, disse a Davi. 1 Samuel 25, 21. Eu estou pronto a admitir isso. Há ainda mais, porém, há um passo final. Arrependimento é você agir baseado naquilo em que você agora passou a crer. Tendo visto que a sua vida era má, você abandona e começa a viver de maneira exatamente oposta à anterior. O apóstolo Paulo assinala isso com muita clareza em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, provavelmente a primeira carta escrita por ele. Temos aí um maravilhoso sumário da mensagem completa do Evangelho. Eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Esse é o passo final do arrependimento. O caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. O homem se dá por convencido ao ouvir um sermão, talvez, e diz, sim, posso ver que estou errado, realmente devo fazer algo a respeito, mas, se ficar nisso, não se arrependeu. O arrependimento inclui o ato de levantar-se e renegar os ídolos. Como Paulo escreveu, dos ídolos vos convertestes a Deus. Assim, o chamado ao arrependimento, quanto a você, significa que você repudia uma vida de oposição a Deus, a qual se baseia na luxúria e nos desejos, em seguir os caminhos do mundo e em buscar as suas fulgentes recompensas. Você renuncia a essa vida e se volta para Deus. Você busca a sua face e começa a adorá-lo. Você procura servir o único Deus vivo e verdadeiro. Isso é da própria essência do arrependimento. É uma mudança completa no pensamento, no sentimento, na ação. Envolve o coração, a mente, a vontade, a pessoa completa. Há uma mudança total do mundo e seu mal para Deus e a maneira de viver, estabelecida por Ele em Cristo Jesus. E era isso que os apóstolos punham no primeiro plano da sua mensagem. Isso sempre vem primeiro. Mas, finalmente, que é que leva ao arrependimento? Que é que o produz? Primeiro notem que é uma ordem. Quando as pessoas clamaram a Pedro no dia de Pentecostes, que faremos, varões e irmãos? Atos 2,37, ele lhes disse, arrependei-vos. Paulo disse ao povo de Atenas,
Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Atos 17, verso 30. No entanto, apesar de ser uma ordem, os homens e as mulheres não podem arrepender-se. Aqui está a profundidade da iniquidade humana. Aqui está a medida do problema. As pessoas não podem arrepender-se, são mais a esse ponto. Por quê? Paulo dá a resposta. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versos 7 e 8. Os homens e as mulheres não podem sentar-se e decidir que terão que mudar sua opinião e seus sentimentos acerca de todas estas questões colocadas diante de vocês. A natureza deles está toda voltada contra isso. Estive simplesmente descrevendo o que acontece quando eles de fato se arrependem, porém não o que os faz mudar. Os que estão na carne, os homens e as mulheres, como eles são em consequência do pecado, não podem agradar a Deus e nem sequer desejam fazê-lo. Que é que se deve fazer então? Recebemos ordem para arrepender-nos e todavia não podemos. E a resposta está nas palavras de Pedro em Atos capítulo 5. Deus com a sua destra o elevou por seu extraordinário poder a príncipe salvador para dar o arrependimento. A nossa única esperança está na graça, na benignidade, na bondade de Deus. E foi por isso que ele enviou o seu Filho a este mundo, para dar-nos o arrependimento. Paulo escreve: ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Romanos 2, verso 4. A benignidade de Deus é a nossa única esperança. Ninguém jamais se arrependerá enquanto não estiver sob a influência do Espírito Santo de Deus. Porque aquelas pessoas no dia de Pentecostes clamaram: que faremos, varões e irmãos? Eram as mesmas pessoas que, algumas semanas antes, tinham gritado: fora daqui com este, crucifica-o. Por que mudaram de opinião? Antes estavam tão confiantes e orgulhosos em seus atos, querendo livrar-se desta pessoa. E então, porque agora estavam em dificuldades? O que aconteceu com elas? Há somente uma resposta. Aquelas pessoas foram convencidas do seu pecado pelo poder do Espírito Santo. Não há nada que nos possa fazer pensar direito, exceto o poder do Espírito Santo. Ele pode e ele nos convencerá do pecado e da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Ele pode abrir olhos cegos. Ele pode dar-nos entendimento da verdade. Observe o próprio Paulo, Saulo de Tarso, aquele fariseu orgulhoso e satisfeito consigo mesmo, convencido de que era justo diante de Deus. Ele conhecia sua lei, podia argumentar, orgulhar-se das coisas religiosas que fazia, mas passou por uma mudança completa. Por quê? O Espírito convenceu. De repente ele entendeu o significado da lei. Ele pensava que a conhecia, mas não. Pensava que a lei era uma questão de atos externos. Esse era o problema dos fariseus e de todas estas pessoas que se opunham a Pedro e João. Porque nunca tinham efetivamente matado ninguém. Diziam: nunca cometemos homicídio. Contudo, o nosso Senhor tinha dito: qualquer que disser a seu irmão louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5:22. Você pode matar um homem em seu coração e em seu espírito. Todos nós somos assassinos, não somos? A lei é espiritual, capaz de sondar motivos e desejos, mas as autoridades religiosas nunca tinham visto isso. E não há nada que possa capacitar alguém a ver estas coisas, senão o Espírito de Deus. Pedro disse: Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador. Por quê? Para dar arrependimento. Ele enviou o seu Espírito para dar arrependimento no dia de Pentecostes. E o Espírito está aqui hoje. Você se sentiu levado a pensar novamente? Você está começando a enxergar estas coisas? Sente-se em dificuldades, perturbado, ansioso acerca de si próprio? Você está clamando em seu coração: que farei? Se está, o Espírito de Deus o está levando ao arrependimento. Deixe-se guiar por ele, dê atenção a ele. Não te deixes tardar pela consciência, nem sonhe demasiado com aptidão. Toda aptidão que ele quer e exige é que tu sintas dele precisão. Isto ele te dá, o raiar da luz do Espírito. Joseph Hart. Estaria esta mensagem primária essencial clara para você?
Você agora vê que todo o seu pensamento acerca de si próprio e acerca da sua vida, acerca deste mundo e da morte, acerca do mundo futuro, acerca de Deus e da eternidade, está todo errado? Você agora vê que a mentalidade do mundo apresentada nos jornais e nos periódicos sofisticados é totalmente errônea? Unicamente esta é a verdade. Os homens e as mulheres feitos à imagem de Deus, perdidos por causa da sua rebelião, mas o Filho de Deus é enviado a este mundo para salvá-los, redimi-los, adquirir-lhes o perdão, reconciliá-los com Deus, dar-lhes uma nova natureza e um novo nascimento e prepará-los para sempiterno gozo e bem-aventurança na presença de Deus por toda a eternidade. Você vê isso? A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Romanos 2, verso 4.